Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Aliás, muita gente repete essas e muitas outras frases do pós-jogo nos dias de jogos na arena. Obrigado enorme, beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelo carinho com a Camisa 12. Espero que nesses encontros eu tenha tratado todos com muito carinho, da forma como vocês merecem. Bora falar sobre Galo e Curitiba na Arena MRV. Meu comentário na TV durante a semana foi: eu tenho medo desse tal de fácil na história do Atlético. Quando alguém fala o Galo só depende dele, fica tranquilo que dessa vez é garantido. Então, meu amigo, o atleticano raiz, o atleticano de essência, ele já fica desconfiado. Ele sabe que o Atlético não gosta de depender só dele, o Atlético não gosta de vida fácil. O Atlético gosta realmente da missão impossível. Por isso que é o time que é ligado ao Eu Acredito. E o Filipão já alertava na semana passada, né? Vou dar bronca no seu, Filipão, mas na semana passada o Filipão falou: não comemorem, não contem na tabela, não somem 3 pontos garantidos ali. Enfim, o tal do Galo só depende dele, entra ano, sai ano, e é impressionante como não muda essa história de, nesses momentos, o Galo deixar a desejar. Tem muita gente que veio do interior, quantidade de gente do interior na Arena MRV me impressiona. Aliás, estou com a camisa Galo Div, porque eu encontrei hoje uma turma enorme lá hoje. Eles me deram essa camisa tem um tempo já. Falei, não, hoje eu vou usar então a camisa sua. Está aqui, comprometido, usando aos poucos eu tenho que usar essas camisas que eu ganho aqui. Bora falar sobre Galo e Curitiba. Quando sai a escalação, um balde de água fria. Tá aí outra coisa que acontece no Atlético, entra ano e sai ano. O jogador que, quando você está passando um perrengue, uma fase, porque o Galo está passando uma fase difícil. Estava com a melhor campanha do retorno, 2 gols em 8 jogos, isso antes. Entre outros tantos pontos positivos que a gente vem destacando aqui, mas um time que está na 9ª colocação, na 8ª colocação, do tamanho do Galo, e está passando uma fase ruim. Depende sempre da ótica que você pega, né? Você pega a ótica de 3 semanas, fase ótima. Pega a ótica da temporada, é uma fase ruim. Então, considerando que essa é uma fase ruim, a hora que sai a escalação sem um Batalha, já pensa assim, pô, já vem esses dias aí que as coisas começam a dar errado pra gente antes da bola rolar. Tem dias na minha cabeça, falei, você tem de pisar. Eu não sou supersticioso. É coisa de Atlético, só pro Atlético isso funciona. Já começou esse negócio. Por quê? O Batalha tem sido o xodó da massa atleticana. Por quê? Era o cara que mais se destacava nas partidas. Se você pega uma média de campeonato brasileiro, de notas dadas pelo torcedor, a urna eletrônica do Camisa 12, dê sua nota para tal jogador, jogo após jogo. Eu acredito que o Batalha tenha sido o xodózinho da torcida atleticana nesse campeonato brasileiro. Foi o mais regular de um time extremamente irregular, de atletas com atuações irregulares, de campanha irregular. Tava dando uns beijos no cachorro aqui antes de começar o pós-jogo, eu tenho alergia demais. Todo empolado de cachorro. Então, logo ele se lesiona. Eu poderia pegar vários aspectos nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, por exemplo, o Ronaldinho, quando acaba a Libertadores, fala: não, nós vamos pro Mundial com o Ronaldinho. É o cara que se lesiona e fica 3 meses parado. O Hulk teve uma lesão complicada no passado, e o Hulk sendo o cara do time atleticano, né, o grande jogador do elenco alvinegro, ele se lesiona. Aí, em 7 de setembro de 2022, o Arana, de seleção brasileira, se lesiona. A gente não torce por lesão, por desfalque nesses casos de ninguém. Mas o atleticano raiz vai lembrar daquela brincadeira que a gente falava que o Erle nem gripe pegava. Entre outros jogadores que a gente falava, nossa, esse aí nem gripe pega. Impressionante que esse está sempre lá. Pode ser coisa da minha cabeça. Enfim, nós vamos falar mais da parte tática. Eu só tô tendo um desabafo nesse início de jogo, gente, porque eu tô sem dinheiro, tô economizando pro casamento, tô economizando com um psiquiatra. Eu preciso desabafar com vocês. Vocês desabafam comigo na caixa de comentários, eu desabafo com vocês. Então a gente pede o Batalha, que o Batalha vinha sendo um segundo volante, surpreendendo a gente, porque o Otávio estava de primeiro ali, e a gente já não contava muito com o Batalha, então, com o Otávio, perdão, e o Batalha pisava na área, o Batalha dava combate alto para um time que deixa para dar combate
no campo de defesa dele. O Batalha às vezes era o cara que, às vezes os times fazem isso, o volante sai, dá esse combate, volta depois, mas ele dá esse primeiro combate. O Batalha fazia isso e fazia muito bem. Foi inevitável ter uma preocupação no time atleticano. Me passou pela cabeça, assim, porque a gente fica com mil teorias, eu principalmente, que eu saio do estádio, já está todo mundo dormindo, agora 11h59, exatamente 11h59, todo mundo descansando, relaxando, e desde que acabou o jogo eu fico fritando mil teorias. Falei assim, pô, será que eles estavam com um leve incômodo, mas como falaram assim, gente, a gente está enfrentando o Curitiba, os caras tomaram 53 antes do jogo, 53 gols, os caras estão na lanterna, os caras estavam com 14 pontos até semana passada. Melhor evitar e deixar para o Palmeiras novinho, os dois aqui. Não sei se tinha condição, até onde ia essa dor, até onde dava para ir e tal, se dava para jogar, se não dava. O fato é que a gente perde demais com o Batalha. Mas não foi pela ausência do Batalha, não foi pela ausência do Pedrinho, meus amigos maldosos chamam de Podrinho, não concordo, mas não foi pela ausência do Pedrinho, foi pelo coletivo, foi pela ideia de jogo que o Galo perdeu para o Curitiba. O Otávio teve até uma atitude de batalha em alguns lances, que o Otávio ia lá, dava esse combate alto, o Otávio se movimentava, o Otávio acabou o jogo, cara, num dos últimos lances eu falei, cara, como é que o Otávio tá com perna ainda? Eu fico até com medo de estourar, porque ele já teve algumas lesões, alguns momentos assim que se esforçou demais, até alguns outros atletas também se esforçaram demais, e aí depois a gente perdia para a sequência. Eu falei, impressionante como que o Otávio correu, e quando a torcida gritava, eu quero é raça do time todo, aí eu falei, nossa, no pós-jogo de hoje eu vou lembrar aquele velho discurso do Fael, principalmente nas temporadas ali de 2018, 2019, a torcida gritava, eu quero é raça do time todo, eu falava aqui no pós-jogo. Às vezes não é raça, gente. Tem dia que não é raça. Você não pode falar que o Otávio não correu. Pô, cara, o Lemos batendo aqui, batendo lá, sabe? Não... Às vezes é falta de organização, é a limitação técnica dentro do que você tem. Então acho que não faltou raça para o time atleticano, é porque é o grito tradicional de protesto, ele que se espalha mais fácil, não existe um vamos treinar mais, não existe um grito, vamos treinar, vamos ser mais ofensivos. Então assim, a forma da torcida demonstrar que está insatisfeita é o tradicional grito de eu quero é raça. Mas não é o que eu acho que rolou. E o Otávio, que ficou responsável pela volância, e a volância foi quando o time do Galo começou a dar certo, na minha opinião, é quando a gente consertou a volância desse time. O Lemos destacou isso também em uma coletiva. Eu falei, pô, não foi raça. O Otávio correu, o Otávio se entregou. É que às vezes existem elementos numa partida que te tiram uma vitória. Aí quando batalha fora, quem vai substituí-lo? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu não sou fã do Alan Franco. E minutos antes do intervalo, o meu amigo Luiz virou e falou assim, tem que tirar o Alan Franco, né? E ele gosta muito do Alan Franco, eu não agrado muito. Eu acho muito com açúcar, assim, o jogador. Não entendo muito bem, assim, qual que é a dele dentro do campo. Aí ele falou, eu falei assim, vai colocar quem, meu amigo? Tirar o Alan Franco, vai colocar quem? Ele falou, Zarate, aí. Eu falei, cara, sabe quanto que o Filipão vai colocar o Zarate, segundo volante, dentro de casa aqui, com o jogo empatado? Mas nunca, e me surpreendeu. Porque o Alan Franco estava perdido realmente, ele coloca o Zarate. Porque a gente fala sempre aqui no Camisa 12, o Zarate pode jogar de camisa 8, mas para nós, torcedores, para o Filipão, eu não sei até onde ele aceita essa ideia. Por isso tem contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, ou Inter, que o Otávio estava suspenso, que a gente falou, ele não vai inventar, ele vai colocar outro jogador, o Edenilson, mas o Alan Franco, mas o Zarate ele não vai colocar ele no meio campo, não é a do Filipão fazer isso. E ele coloca, mas eu não sei até onde a gente está preso ainda no Zarate 21, Zarate 2021. Eu não sei ainda quando a gente estuda a utilização do Zarate, até quando a gente está analisando um Zarate que enfrenta problemas, talvez extracampo, que pese um pouco no desempenho, mas que não tem o mesmo desempenho, que não consegue a mesma performance. Mas eu não sei até quando a gente analisa de 2021, porque é tradição da massa. A gente analisa o Tardelli, que está parado há um ano
pelo Tardelli de 2009, 2015, a gente analisa o Gemerson de 2022 pelo Gemerson de 2014, então avaliar o Zarate de 2023 com o início de 2022 para nós é fichinha. Enfim, ele fez isso na volância, mas hoje o problema, o maior dos problemas hoje realmente não era a volância. Ali na frente, o Igor Gomes teve o mesmo problema do Pedrinho contra o Internacional. O Pedrinho sai com 45 minutos, talvez ele não tenha tirado o Igor Gomes com 45 minutos hoje, porque já não tinha peça para produzir. Lá contra o Inter ele tinha o Igor Gomes, falando, eu vou colocar o Igor que o Igor compre essa. O Igor enfrentou o mesmo problema, a gente já vai falar sobre esse problema, mas ele olhou para o banco e falou, hoje eu não tenho muito o que fazer aqui, o Pedrinho está fora, mas a hora que o Igor começa a não dar um encaixe no ataque atleticano, quando a gente estava com a bola, eu falei, pô, é aquela instabilidade que eu sinto toda semana no pós-jogo. Entra bem, faz um jogaço contra o Inter, aí se torna o titular, mesmo que por outros motivos, contra o Curitiba, e a gente não consegue ver o mesmo cara. O Pedrinho, que vinha de bons jogos, não consegue do início do Inter, por quê? Não é pelo Pedrinho, não é pelo Igor Gomes, coletivamente a gente tem essa instabilidade. O time do Galo, qual que é o exemplo que eu sei todo vídeo aqui no pós-jogo? A Bolsa de Valores. O pessoal da B3, um dia você abre lá, tá uma bênção, tudo verdinho. No outro dia, sem motivo nenhum, caiu café no agasalho lá, no uniforme da empresa, e já cai 7 pontos lá, facinho. Montanha-russa é o outro exemplo que eu uso aqui, também no pós-jogo. Os apagões inexplicáveis que acontecem no Atlético, do Everson ao Hulk, do Pedrinho ao Igor Gomes, e assim vai para todas as peças. Eu não estou querendo individualizar, eu não estou pegando jogador para Cristo, mas principalmente nessa posição é aquilo que eu falo. Há algum tempo, a nota do Igor para mim é bem próxima da nota do Johan, que é bem próxima da nota do Pedrinho e tal. Então é normal que você não tenha um jogador diferenciado, aquele cara da prateleira de cima assim. Então os jogadores desse nível, eles realmente vão ter dias bons, dias inspirados, dias que se destacam, dias comuns, dias ruins também, né? Até os craques têm, mas normalmente os craques eles têm uma média melhor, eles conseguem se manter num patamar melhor por mais tempo. Os jogadores medianos, eles serão estáveis mesmo, é o que acontece. Não adianta você chorar, você gritar, que é raça e tal. É a instabilidade normal do elenco. Aí vem as entrevistas depois do jogo. O Otávio e o Filipão eles citam a mesma palavra que eu falei bastante lá na Arena MRV. A postura do time atleticano. O Filipão citou postura, o Otávio citou, e lá no estádio eu falei de postura o tempo todo. Agora, para quem é fã de carteirinha do Camisa 12, o que eu falei do Allan Kardec? Eu citei esse exemplo do Kardec aqui já 2 ou 3 vezes no pós-jogo. Que o Kardec contra o Palmeiras, ele gritava, pelo amor de Deus, gente, a gente está perdendo, sobe alguém para marcar mais alto. E nada. Hoje, o Hulk, como a gente fica ali no camarote da Brahma, e é um ângulo bem bacana para assistir o jogo, assim, para ver o time funcionando ou não funcionando, é legal. O Hulk hoje fez a mesma coisa. O Hulk implorou para o time subir um pouco mais a marcação. Se enfrenta um time frágil, um time vulnerável, um time de Z4, como o Curitiba, aquilo que eu falo, do time em crise, dá no queixo dele, dá um soco no queixo dele para ele ficar mais desnorteado ainda. Abafa. Os caras não têm material humano para sair tocando bola lá atrás. Você não pode permitir que o adversário fica pá, e você assistindo aqui atrás. Senão você fica contra o mesmo Vasco, contra o outro time de Z4 lá no Maracanã, que o Pracidelli falou sobre deixar o Vasco ser protagonista lá no Maracanã. Eu falo, meu irmão, você está enfrentando um time em crise, com material humano limitado. Tudo bem que o nosso também tem as suas limitações, mas está abaixo do nosso. É o básico, é o beabá, está abaixo do nosso. Você está jogando em casa, você pode incendiar um estádio. Eu sinto que o time atleticano hoje esfriou muito a arquibancada. Tá, como tem acontecido todo jogo na Arena MRV, a pauta torcida, pauta comportamento, mandam fotos da galera sentada, ou no cantou em tal parte do jogo, não cantou, cantou em tal setor, não cantou.
Eu vou passar um paninho hoje, mas eu vou deixar esse assunto para o final, mas eu acho que o time atleticano hoje esfriou demais a arquibancada e esse lance em que o Hulk implora para a galera subir um pouco mais a marcação e já não estava na área do Curitiba, já estava um pouco à frente na intermediária ali e o Hulk fala, galera, pelo amor de Deus, vamos! É o primeiro tempo do Internacional. É aquela entrevista do Mariano no intervalo que eu destaquei aqui. É característica do treinador. É do treinador isso. E será assim até a última rodada do Brasileiro. Contra o Curitiba ou contra o Palmeiras. Talvez se agrave um pouco mais contra o Palmeiras. Mas vocês lembram como é que eu encerrei o último pós-jogo contra o Internacional? Quando eu falei contra o Curitiba, vocês estão esperando uma postura diferente? Eu falei, eu não. Não tô não, para falar a verdade, eu acho que essa é a cara do Galo, até mesmo contra o Curitiba. Eu tenho quase certeza que eu falei foi aqui. Às vezes eu confundo com comentários que eu faço na televisão, mas eu tenho quase certeza que eu falei foi aqui. Contra o Curitiba será a mesma postura e será assim até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas foi realmente desesperador esse momento, porque ele repete algo que o Kardec já estava fazendo. E já que eu estou falando do Hulk, mais uma noite que ele não estava inspirado, e é curioso como que a torcida perde a paciência com o Hulk, mas ela demonstra mais, como por exemplo, o Pavon hoje foi um show de horrores. O Pavon tomou decisão errada em todos os lances. O Pavon, quando você fala, carrega mais um pouco, meu filho, toca, e toca errado. Aí pega agora, solta rápido, prende, carrega mais um, ou volta o jogo, vai pra frente, volta o jogo, vai pra frente. É impressionante como é que errou tudo hoje, sem a bola o Pavon estava errando. Aliás, eu gosto muito de assistir, observar comportamento de atleta sem a bola. Às vezes a bola está na esquerda, eu olho para a direita para ver comportamento quando o lance sai. Teve uma hora que o Mariano deu uma bronca no Pavon, que o Pavon fez a movimentação errada, né? Hoje, por exemplo, teve o Hulk que deu uma bronca no Paulinho no começo do jogo. Né, o Hulk queria uma bola de um jeito, o Paulinho entregou pro Pavon, o Hulk queria na frente para ele, mas o Hulk deu uma bronca nos caras. O Hulk tava na ansiedade mesmo para marcar esse gol. Eu falei isso lá contra o... Não sei se foi contra o Cuiabá ou o Botafogo, teve um dos jogos que ele foi de fora, né? Mas eu falei lá atrás que essa ansiedade ele tava exalando, assim, de querer marcar. E teve uma, por exemplo, que o Hulk pede pro Fux dar aqui, o Fux dá, ele corre na direção errada, ele briga com o Fux. Nem sempre tem razão também. Mas teve um lance que o Mariano puxou a orelha pesado do Pavon por ele correr errado na jogada que ele não estava com a bola, cara. Ele só tinha que puxar a marcação para um lado para abrir espaço para o outro e ele fez errado. Enfim, tava falando do Hulk e do Pavon. Aí a torcida tem hora que chia mesmo com o Pavon. É nítido, é perceptível. Você percebe assim que a torcida tá na mão. E quando a torcida tá meio chateada com o Hulk, assim, sabe? É um som diferente do estádio. Quem tá lá na arena sabe do que eu tô falando, assim. A gente ainda fica meio pé atrás de cobrar do grandão, assim, mesmo pra valer, sabe? Mas o fato é que, mais uma vez, ele não tava numa noite inspirada, tomadas de decisões erradas também. Só que a caderneta de um é recheada, a caderneta do outro é vazia, magrinha, bem magrinha mesmo. Então, tende realmente a ser mais cobrado o Pavon. O Arana deu entrevista sobre erro de passos, que foi o principal fator do Atlético, por isso que demora pós-jogo. Eu fui ouvir entrevistas e tal, como sempre. A coletiva do Filipão hoje foi muito pobre, não teve nada de produtivo, assim. Eu até penso, às vezes, assim, como os produtores de TV, como é que a produção do Alterosa vai pegar aspas dessa coletiva? Foi bem fraquinha também, né? Eu falei de água com açúcar agora há pouco, foi bem água com açúcar a coletiva do Filipão. E o Arana falou sobre erro de passe. Mas era muito aquilo do jogo contra o Inter, assim, a hora que a bola caía aqui no... Primeiro que o Alan Franco estava perdido na partida, assim, ele não se encontrou na partida. Quando caía no Igor Gomes, ele não conseguia se comunicar com Pavon e Paulinho. E, infelizmente, a única coisa que a gente fez para mudar esse cenário foi inverter o Paulinho e o Pavon. O Pavon começou ali pelo lado da Arana, né? E foi o Paulinho para lá, o Pavon para cá, e perceptível assim foi a única coisa que a gente viu o Atlético tentar de diferente. Ele continuou com as suas linhas baixas, ele continuou com o problema de saída,
né? Ele continuou com a mesma coisa, com a diferença que um estava de um lado, o outro foi para o outro aqui, mas o erro de passe continuou o mesmo, o erro na saída, o fato de esperar demais, às vezes, o adversário. E contra... Eu citei aqui alguns jogos que a gente sofreu pouco, né? Eu agora estou com a cabeça meio cansada, acordei muito cedo. Santos a gente sofreu pouco, Cuiabá eu falei que o Everson dava para dobrar o uniforme e deixar, o Botafogo a gente sofreu pouco e tal. E hoje o Curitiba começou a contra-ataque, começou a ter chances enquanto o goleiro do Curitiba não trabalhava. Rafael, mas o Everson não foi bombardeado, mas o Curitiba conseguia seus escanteios, o Curitiba conseguia rondar a área ali mais do que os outros times que jogaram na Arena MRV conseguiram. O Curitiba teve mais esse espaço hoje, né? E aí a torcida ficou brava com a cera do Curitiba, gritou segunda divisão, eu fico chateado demais. Eu, sinceramente, não torço por ninguém no Paraná, não torço por ninguém no Sul. Rafael, tem as aliadas lá. Sou muito bem recebido pela torcida do Coxa, legal demais, é bacana, foram simpáticos demais comigo. Eu não gosto de time do Paraná, não gosto de time do Rio Grande do Sul também, então o pessoal gritou segunda divisão, mas nessa hora eu falo, pera aí, meu irmão, os caras estão na lanterna do campeonato, estão enfrentando um time que é líder do retorno, que não tomou nenhum gol na Arena MRV ainda, que tem um cara perigoso, lateral e de seleção. Você acha que eles vão se expor, que eles vão querer toque de bola, eles vão querer jogo rápido? Eles estão vindo por uma bola. Vamos viajar no tempo, no Camisa 12, a gente gosta sempre de viajar no tempo, você que está chegando aqui. Lá com o Turco Mohamed, a gente ganha de 2-0 no Independência. Curitiba, contra-ataque aqui, menino rápido do lado do campo ali. Curitiba 2-2. Aliás, o Alexandre Silva falou no Cachorrado Podcast esses dias ali, que foi ali que a chave atleticana virou e tudo começou a dar errado pro Atlético, naquele empate que o Curitiba conseguiu arrancar ali, depois do Galo tá vencendo por 2-0. E aí, volta agora o Curitiba para 2023, o Curitiba vai se expor, o Curitiba vai ter uma partida suicida? Na minha opinião, pensando do lado de lá da mesa, eles fizeram isso. É joguinho de uma bola, de chamar o Galo para cima, vamos deixar eles ansiosos, vamos fazer eles vir para cima com tudo, vamos colocar os volantes deles aqui na nossa intermediária, o zagueiro aberto e vamos jogar a bola. Então, corretíssima atitude do Curitiba, pensando do lado deles. Eu já falei, tem dia que o Everson cai, como diz meu amigo, parece que tomou um tiro de 12 e sentia na costela também. E isso irrita os adversários. E a gente também toma muito essa postura. Essa atitude do Atlético acontece demais. Agora no primeiro gol, que o Bianchi chuta de fora, você vê que ele domina com espaço, ele consegue carregar e ajeitar, ele recebeu livre ali naquele momento. E aquele camisa 83 do Curitiba, cara, eu vou lembrar o número da camisa do cara e me fugiu não. Sair do campo de defesa, passar por 3, 4 jogadores do Atlético e conseguir cruzar para um time que tem como característica a marcação, que vinha de poucos gols sofridos, ali eu acho que morou o maior absurdo, o maior erro atleticano na partida. Ainda vou buscar, Daniel, o cronômetro lá. Vou acelerar aqui agora para encerrar o pós-jogo. Escalação do Palmeiras. Tem que ter mudança, tem que ter reviravolta, tem que ter reformulação, tem que ter... Me fugiu a palavra. Me fugiu. Mudar tudo? Não, não acho. O Mariano talvez tenha se lesionado hoje, talvez esteja no departamento médico. Tem sofrido com os erros de passe. Não vai tirar o Arana. Não vai tirar o Fux e o Lemos também, porque o Gemerson também não vinha de boas atuações. Volta o Batalha, aí sim, muda a escalação. Mas é Batalha e Otávio. O Pedrinho ou o Igor Gomes? É o que eu falo. Pode ir o Pedrinho, pode ir o Igor Gomes? Pode. E para substituir o Pavão, que tem tomado péssimas decisões, quem que incomoda no banco atleticano? Então, por isso, eu acho que não precisa de esquentar a cabeça com a escalação. Foca, gente, coloca uma ampulheta, o Campeonato Brasileiro vai acabar. Calma, eu tô com essa vibe.
né, falta quantos jogos? Então beleza, então, é o que tem, é o que tem na mesa. Eu não vou deixar acabar minha saúde porque é o que tem, não adianta eu puxar o cabelo, eu morder, eu gritar aqui igual o cara queria que eu fizesse hoje no pós-jogo. Sobre a Arena MRV, cheguei rápido mais uma vez, desci do carro no aplicativo, 2 minutos estava lá nas catracas, passou rápido, não leram aquela maquininha que fica lendo o ingresso da gente lá fora, assim, ó, que você mostra o ingresso, pip, pip, pip. A menina tava com ela na mão, foi minha reclamação no jogo anterior que tava travado, o sistema fora do ar e tal, e tava agarrando todo mundo, a menina, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aí chegamos lá na frente, estava a fila das mulheres bem grande e a fila dos homens a muvuca, mulher mais organizada. Mas a gente passou mais ou menos, levou mais ou menos o mesmo tempo, 2 minutinhos de diferença, bem rápido. Né? E lá dentro aquele papo de torcida. A Fúria, camisa 13, a Movimento da Velha Brigada, estavam todo mundo aqui embaixo hoje. Eu acho que elas participaram legal, cara. A entrada do Galo lá com aquelas fumaças, aquele negócio tá muito maneiro. A participação delas ali foi muito legal e tal. A Galocura tava lá em cima, sem bateria. Então eu tô assim, pô, não tô ouvindo a Galocura, não tô ouvindo a Galocura. Então, sem bateria, pesou. Pesou bastante. Conversei com a turma da bateria da Galocura, volta no clássico contra o Cruzeiro. Lá tá garantido, porque eles brigaram lá contra o Internacional, lá no Sul, então tá punido, não ficou para esse jogo. Nos demais, eu vou falar o que eu tô falando pro time do Atlético. Sofrer, rasgar a camisa, gritar e tal. A galerinha atrás do banco de reservas da cadeira cativa com a plaquinha vai ser realmente essa galera que vai assistir o jogo sentado. Não adianta você gritar, não adianta você brigar, eles não vão mudar o comportamento. O que tá rolando no estádio, que tem bastante gente, eu vi um amigo falando hoje que ele rolou com ele com a namorada dele, do pessoal chegar assim com o ingresso, tipo no setor oposto ao banco de reservas, falar assim, aqui, esse ingresso aqui, essa cadeira é do meu ingresso. Algo que nunca rolou em estádio, nunca em toda a história das partidas, mas esse público que está querendo conhecer a NMRV é esse público que vai olhar o ingresso e falar C119, aqui ó, meu amigo, você está no meu lugar, dá licença. É essa galera. E vai acontecer. A gente tem feito no Cachorrada debates legais, teve um movimento 105 agora, outro dia teve uma uniformizada e tal. Você está incomodado com isso? Se aproxima de quem canta, de quem faz barulho, então, e muda a postura. É o que você pode fazer, é o que está ao seu alcance. E pronto. No mais, não vai adiantar nada, cara. Você vai ter que entender que o cara lá quer sentar, assistir o jogo dele, ficar. Mas você quer mudar? Aproxime de alguma torcida, de algum grupo que você se identifica mais. Meu amigo, bora fazer pressão na Arena MRV. Vai funcionar assim, você não vai adoecer, você não vai surtar, não vai adiantar nada. É o que você pode fazer, é o que está acessível, é o que está palpável. Eu estou pensando assim, para a Arena MRV e para o time do Galo também, tá certo? Hora da benção. Semana abençoada para todos vocês. Nossa Deus, eu vou parar, eu não acredito que eu vou fazer isso não, eu vou parar a semana da benção para falar que você tem que se divertir lá na KTO, gente. Eu não falei da KTO, tava aqui anotado para eu falar primeiro. Eu vi de 3 acertos de aposta internacional. Eu postei os prints de 3 apostas que eu fiz, Boca e Palmeiras e o Flu e Inter. Acertei, cravei 3. O Galo fez o tropeçar hoje contra o Curitiba. Mas você quer se divertir? Vai lá na KTO, kto.com, e quando você fizer o cupom, quando você fizer seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. Agora sim eu posso, eu tô correndo contra o cronômetro aqui para não dar meia hora. Beijo no coração de todos vocês. Semana abençoada para todos vocês aí. Tamo junto. Até o próximo pós-jogo. Tchau. Quando eu faço aqui no Alterar o Esporte, é uma homenagem para um cara que passou pela bancada, ele sabe que... Quando eu falo Galo doido, é o Dudu. Esse aqui é pro Mestre Bolivar. Grande abraço. Tchau.